um time que tinha possibilidade de ganhar, eu, como bugrino, eu não acreditava. Sinceramente, eu não acreditava porque havia muitos jogos ainda pela frente no momento que ele estava ganhando, derrubando aí Vasco, Internacional, Grêmio, esses times que vinham aqui, todos ele estava devorando a todos, né? Então naquele momento eu não acreditava porque havia aí a política, a futebolística que poderia dizer assim, não, o Guarani é do interior, ele não consegue ser campeão, eu não acreditava. E por isso eu tomei a decisão de sair de Campinas, era a época de eu pegar férias da empresa que eu trabalhava e visitar meus pais. E eu fui para o Ceará na época que ia ter, ele estava ali chegando para as quartas de finais. Sou um bugrino que cheguei em Campinas em 75, vim assistir um jogo, um jogo do futebol brasileiro, Guarani e Fluminense, o Guarani perdeu de 2-1. E eu fiquei muito triste, mas ali nasceu um amor eterno, que eu acredito que a minha paixão pelo Guarani não vai se acabar nunca, nunca, nunca. É coisa para sempre. A fase final foi quando eu estava lá que eu comecei a ver as notícias que realmente o Guarani estava indo para as finais e que aí foi disputar a final com o Palmeiras, que todo mundo conhece a história, né? Aquele soco que o Careca toma, eu estava com o meu rádio no ouvido, ouvindo isso tarde da noite já, né? E eu com o radinho no ouvido, minha mãe dormindo no quarto com o meu pai e eu dormindo na sala, porque eu não tinha quarto, porque eu tinha largado minha casa há 3 anos, então estava dormindo na sala. Mas ouvindo o radinho na Rádio Globo, não sei se posso citar aqui a Rádio Globo, a Globo dizia assim, Rádio Globo, e eu ficava todo emocionado ouvindo aquilo ali, porque foi bom que a final foi à noite, porque a Rádio Globo só entrava lá no Nordeste, nas ondas curtas à noite. E eu assisti o jogo, a final, com o rádio no ouvido. Só eu ouvindo. E quando houve o grito que o Guarani, que toda a rádio toda ouviu aquela comemoração, apita o final. Guarani é campeão brasileiro de 1978. Eu saí pulando da cama que estava dormindo, gritando que nem um doido, e estava tudo apagado dentro de casa. Minha mãe gritava, Zé Maria, que meu nome é José Maria, conhecido como Muri. Zé Maria, que é isso, meu filho? Que é isso, meu filho? E o meu pai gritava do outro lado, Maria, o teu filho fica doido, teu filho ficou doido. Teu filho ficou doido, e eu só gritava, o Guarani é campeão. Aí chorava, eu chorei, né, com aquele rádio no ouvido, ouvindo e chorando. E aí foi quando a minha mãe, que eu parei um pouco aquela emoção e disse, mamãe, é o time de Campinas, o time que eu torço lá em Campinas foi campeão brasileiro. Aí eu fui contar para eles que eu não estava doido não. Aí a minha mãe levantou, quase passando mal do coração, quase tendo um desmaio, porque não sabia o que estava acontecendo. Mas foi o momento mais lindo da minha vida, foi gritar campeão lá no Ceará. Eu queria estar aqui, mas não consegui. Como eu sabia que o Guarani ia para a final, eu arrumei um radinho lá e botei no ouvido para ouvir. E eu ouvindo com a intenção que o Guarani simplesmente ia disputar, mas não iam deixar ele ser campeão. Mas quando eu vi que foi campeão, não foi por força de árbitro, ou o Palmeiras não jogou bola, mas eu vi que o time foi um time de raça para ganhar aquele campeonato. Porque ali só tinha homem de verdade, viu? Aquele time do Guarani de 1978, onde eu posso citar aqui 2 homens que eram o que mais me emocionava quando eu partia para o ataque, era Renato Pemucho e Careca. Quando passavam do meio para frente, trocando bola, podia gritar gol já que era gol, viu? Os 2 eram muito... Cito esses 2, mas os outros também eram muito bons de bola. O Nenecão, então, como goleiro, era um paredão, meu Deus do céu. Nossa, hoje só saudade dele, né? Durante aqueles 3 anos e aí seguidamente até 1981, mesmo sendo ele indo lá para a Série B, né? Voltou para a Série B do Brasileiro, que teve uma queda. Mas mesmo assim, aqui dentro do Brinco de Ouro, eu via qualquer time que pisasse aqui, desde a época que eu conheci Guarani, 75, até ali por volta de 2000, ou de 80 e alguma coisa, qualquer time que pisasse aqui dentro do Guarani, tremia as pernas. Hoje, eu vejo os times que vêm jogar aqui dentro do estádio do Brinco de Ouro, falando de futebol. Os times que vêm jogar aqui dentro do Brinco de Ouro é como dissesse assim, aqui os bugrinos, os jogadores,
eles, tipo, tremem as pernas. A diferença de ver aquele time daquela época era um time que jogava com as pernas firmes, sem medo de encarar qualquer time, exatamente, falou aí. Entendeu? Aquele time não temia ninguém. E quem entrava aqui tinha que tremer as perninhas, porque o time jogava muito. Hoje eu vejo um time que não emite respeito aos de fora. E falando administrativamente, aquela época o Guarani só crescia. De uns tempos para cá eu percebo que a parte estrutural do Guarani sofreu um grande relaxo. Não quero entrar em mérito disso porque não estou aqui, não entendo a parte administrativa, sou leigo. Mas a parte futebolística eu estou aqui para falar. O Guarani passou a não emitir mais medo a seus adversários que entram aqui no Brinco de Ouro. Que até então era de aterrorizar. Os times que entravam aqui tremiam. Naquela época, quando esses jogadores mais novos, que nem não quero falar aqui de Zenon, de Flamarion, esses homens que deram a vida pelo Guarani jogando bola. Eu quero falar, após essa geração que foi campeã, houve uma nova nascente de jogadores que se formaram aqui, que só saíram para outros times quando ofereceram alguma coisa para o Guarani. Disse assim, olha, aqui vocês têm que respeitar o Guarani. Por exemplo, vamos citar aqui Neto, Luizão, Amoroso, Djalminha. Esses caras, aonde eles jogaram, foram campeão de tudo. Aqui no Guarani eles não conseguiram. Mas eles mostraram que até aquela época o Guarani era um ótimo time. Era um time que emitia medo a qualquer um que pisasse dentro da tábua Guarani. E passou daí, o jogador não se forma mais aqui. O jogador é vendido no primeiro momento que percebe que ele é um craque. Ele não fica no Guarani. Por quê? Aí eu também lanço aqui uma pergunta. Por que eles não ficam? E essa não tem uma resposta. Olha, eu penso assim, o Campeonato Paulista naquela época era um campeonato que até uns tempos atrás era contado como um futebol de baixo nível. Que era o que eu entendia. Eu entendo. Naquela época. Hoje o Paulista é do tamanho de um título quase brasileiro. Porque o maior campeonato do nacional é o estado de São Paulo. Então quem ganha um campeonato paulista não está ganhando só um campeonato paulista, mas quase um nacional. Naquele tempo não representava tanto, porque se representasse tanto, o Guarani hoje estaria no nível de São Paulo, de Palmeiras, de Santos, de Corinthians, porque o Guarani é muito grande, é muito grande. As pessoas que não conhecem o Guarani não sabem o que está perdendo de conhecer o Guarani, a história do Guarani, o que o Guarani serviu de jogadores para a seleção. Então, eu acho que naquele tempo faltou esse título para que ele se nivelasse a esses outros times que estão aí na mídia, que é os 4 maiores do Paulista. O recado mais que eu tenho assistido ultimamente, eu não estou perdendo um lance aqui dentro do Guarani. E eu tenho percebido torcedores que não torcem. Eu tenho ouvido das arquibancadas palavrões de xingo ao nosso jogador que está lá ralando. Se ele não está num dia bom, temos que compreender. Se ele está num dia bom, é maravilhoso. Mas eu tenho percebido que vem torcedores que ainda não têm ao respeito ao jogador que está defendendo as nossas cores. Xingam nossos jogadores. Na minha época de bugrino aqui dentro do Guarani, eu não lembro de um dia um cara com a camisa do Guarani ofendendo um jogador do Guarani. E ultimamente eu tenho visto muitos palavrões ofendendo o cara que está lá. Esses caras não estão aqui só porque eles precisam do dinheiro. Porque eles sabem que se eles vierem só atrás do dinheiro, eles não vão para outro clube. E eu digo para os torcedores, o recado é esse, para nós, torcedores do Guarani. Vamos gritar, acredita. Eu fui jogador de futebol, de várzea, e quando eu tinha técnico que me xingava, eu jogava a camisa fora e saía. Porque quando você xinga um jogador, ao invés dele render, ele piora mais. E o recado que eu digo para todos os bugrinos, que hoje mesmo vão torcer. Torçam para o time, mesmo quando o jogador cometeu um erro. Acredite que na próxima ele vai acertar e ele vai fazer o time fazer um gol e trazer alegria para nós. Porque se ele xingar, a perna desse jogador vai pesar, vai se tornar mais responsabilidade sobre ele e ele só vai cada vez mais perder e trazer tristeza para nós.
É o recado que eu passo para todos os bugrinos que vier. Mas aos novos que estão começando a conhecer o Guarani agora, esse time não é pequeno como muitos pensam que é. Esse time é grande, o Guarani é muito grande. Eu acho que a melhor palavra seria não citada. O que eu quero dizer com isso? A palavra não citada é aquela, não tem explicação. Ser bugrino, saber que o Guarani é o único time do interior de um Brasil tão grande, de uma cidade do interior, que obteve esse título e tem esse título e defende ele, é o motivo de maior orgulho que eu tenho de ser bugrino. Que criei minha família na cidade de Campinas, sou do interior de São Paulo, Campinas, mas não tem explicação para chegar para alguém que pensa que o Guarani é pequeno e dizer para ele, o Guarani é muito grande. Ele representa um que está lá na capital, cheio de glória, cheio de patrocinadores, cheio de nego querendo estar com eles. O Guarani não é assim, ele tem que correr atrás. Então o orgulho é inexplicável. Não tem palavra para explicar o orgulho que eu tenho de ser de Campinas hoje, ter criado a minha família em Campinas, ter virado um cidadão campineiro, me tornado, e ter criado toda a minha família aqui. E hoje eu tenho a minha filha, que é mais bugrina do que eu, meus netos, que são mais bugrinos do que eu, e é o motivo de maior orgulho ainda. Tem que estar afinado, vai. Vai, canta aí, bugrão eu. Bugrão eu, bugrão eu. Tá. Ai, que vergonha. Pode? Pode. Tá passando. 2, 3 e... Bugrão!